esportivo, todos eles, não começa jogo nenhum, sem que chame todo mundo para morar. Sabe o que é isso, irmãos? É a direção de Deus nas nossas vidas. É andar na retidão, é andar na santidade, é andar no compromisso, na responsabilidade com aquilo que Deus quer. No relacionamento com Deus, nós possamos até o que o irmão Diogo disse agora há pouco: segurança, confiança, força, coragem, renovo e perseverança. Temos a coragem que Deus nos dá, temos força para superar as lutas, as dificuldades, as propostas. Temos confiança em Deus, porque Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. E temos a segurança necessária que vem somente dele. Irmãos, mas voltando aqui para o texto. Depois do relacionamento, o Senhor escolhe Davi, manda ungir Davi rei, e Davi passa para trilhar uma caminhada nova, assim como Deus fez com cada um de nós. Nessa caminhada, muitas vitórias Davi teve. Foi bem sucedido em várias coisas. Honrou o nome do Senhor, glorificava o nome de Deus, era dependente da ação de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz que em certo momento da sua vida, em que ele teria que estar participando da guerra, ele simplesmente ficou de braço cruzado em casa. Perceba o que o Espírito de Deus vai te falar agora. Irmão, se você quer servir a Deus, você veio à casa do Senhor, você fez uma aliança com Deus, você precisa estar envolvido. Às vezes a igreja atribui a responsabilidade de conduzir as coisas apenas ao líder, ao pastor, ao líder de mocidade, ao líder de evento, sei lá o que, de louvor. Mas nós, irmãos, temos que estar juntos. Nós temos que estar trabalhando, envolvidos na casa do Senhor, dando ideias, sugestão, contribuindo, dizendo: olha, conta comigo, porque no momento que nós ficamos parados, acontece algo de ruim para nós. Foi o que aconteceu com Davi. Não foi para a guerra, observou uma mulher tomando banho, os seus olhos viram, desejaram, e ele, como sendo rei, tendo toda a autoridade, está lá do dele, as pessoas vinham atender a ordem do rei. Um homem ungido por Deus, que teve várias vitórias nos caminhos do Senhor, agora se depara com uma situação difícil na sua vida, uma situação de adultério. Manda trazer essa mulher, se relaciona com ela, e ali, sabe, no momento, o pecado não influenciou tanto na vida dele. Viveu ainda alguns dias, alguns momentos, cometeu um assassinato, um homicídio, não foi apenas um adultério, ou seja, transgrediu contra Deus. E ao ser abordado pelo profeta Natan, e ainda querendo se sair de boa, em outras palavras, essa pessoa que cometeu tal pecado deve morrer, deve restituir. Quando o profeta Natan disse: olha, tinha uma pessoa que tinha vários animais, e um só tinha só uma ovelha. E chegando um viajante, essa pessoa que tinha muitos animais pegou essa única ovelha dessa pessoa e deu para esse viajante. E Davi disse: olha, esse povo desse tem que morrer. Depois é você. Foi quando a ficha caiu. Entrou em desespero, começou a clamar a Deus, começou a buscar o Senhor. E Natan, então, usado por Deus, diz: olha, tu fez em oculto, mas aquilo que tu fez em oculto vai ser feito para todo Israel ver. Irmão, não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Talvez nos olhos do pastor, do líder, mas nos olhos de Deus nada passa. Me lembro da história que o irmão contava, de que o irmãozinho saía da igreja todo domingo de manhã, ia no barzinho e pedia: traz uma gelada daquela. E alguém viu e disse para o pastor, todo domingo o irmão estava pegando uma cervejinha gelada ali. Aí ele saiu, depois da escola bíblica, foi direto para o barzinho, e o pastor saiu atrás. Ele chegou no bar e disse:
E o garçom ia trazendo cerveja, trazendo, e o pastor ia chegando perto, ele acendeu o pastor. Quando foi chegando perto, eu o pastor está repreendido em nome de Jesus. Olha, pastor, o laço do inimigo aqui para me derrubar. Sai uma seta maligna, ainda bem que eu repreendi. Sabe, acontece muito, irmão. Nós, aqui é para descontrair, mas na nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, aparece muita coisinha. E nós temos que estar atentos. Hoje eu contava para esse amigo ali na Facite, há mais ou menos 5 anos atrás, chegou uma caixa de, eu não tenho nada escondido, chegou uma caixa de DVD lá no batalhão, e era para ser levado para a delegacia. Passou um tempo, ninguém levou, e algumas pessoas começaram a pegar aqueles DVDs, e eu olhando ali fui atraído, aí iguaria do rei, que coisa atraente, que coisa boa, e peguei uns 5, e botei aqui debaixo do braço, ali atrás da camisa, ia passando no corredor, e o irmão que estava aqui do lado desses olhos do Senhor está em todos os lugares. Isso. Devolvido. Sabe, irmão, Deus fala, quando Ele sabe que você quer um relacionamento com Ele, Deus fala. Aquele irmão não sabia que ele levou nada a mim, mas ele falou bem alto: os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas, não passa nada despercebido, eu vou ter. Irmão, Deus fala de uma forma tão clara, mas eu preciso entender. Me lembro de quando eu estava negociando a minha casa, e eu estava angustiado porque eu estava comprando outro e não tinha documento nenhum assinado, era muito dinheiro. Sabe, e a pessoa que comprou a mim não me pagava, eu preocupado. Quando foi meio-dia, eu disse: Senhor, fala comigo, eu estou desesperado. E o portão, alguém bateu na minha porta, e o meu vizinho entrou. Eu abri, ele estava com o celular na mão, e ele no celular disse: olha essa mensagem, tudo que tu pediste no meu nome, o meu Pai te concederá. E meu Deus, a mensagem estava no celular dele, ele não tinha que ler para mim, mas quando ele deu, eu entendi de forma clara que era Deus falando comigo. Então Deus, irmão, não deixa nada despercebido. As nossas atitudes, o nosso comportamento, aquela olhadinha que nós damos para ver se alguém está vendo, Deus está vendo tudo. E eu preciso me retratar diante de Deus. Eu preciso estar dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Deus disse: olha, tu fez em oculto, mas eu vou fazer para todo Israel ver. Aí o rei Davi se prostra, cai por terra, começa a jejuar, a orar. E Natan diz: olha, esse filho que vai nascer teu, dessa mulher, vai morrer. Mas Davi, sabe, ele ainda insiste. Ele acredita na misericórdia de Deus, mas só que Deus já havia decretado. E ele orou, jejuou, e a criança nasceu, passada por dias e morreu. Depois ele voltou para a sua vida normal. Mas dentro dessa vida normal, o salmista Davi escreve esse salmo que nós acabamos de ler. Esse salmo é a expressão de alguém que cometeu um pecado diante de Deus e vai estar angustiado. Sabe por quê? Porque o seu relacionamento foi quebrado com Deus. Não é o contrário de que muitos estão se afastando de Deus e não estão nem aí. Estão nas bebedeiras do mundo, talvez até a sua alma está gemendo, não sei, mas a sua boca não tem expressado isso a Deus, que está em dor, que está longe do seu coração e precisa voltar. O salmista Davi, irmãos, é algo diferenciado, é alguém diferenciado, sabe por quê? Ele havia sido ungido por Deus. Aquele que é ungido, aquele que é separado, aquele que é marcado pelo Espírito Santo de Deus, ele se incomoda quando ele está distante de Deus. Quando ele comete algo que desagrada a Deus, ele se incomoda, ele não consegue dormir, o seu coração aperta. Como é que ele vai ser fiel a alguém que é fiel a ele? Deus é fiel a cada um de nós, irmão. Deus só quer o bem de cada um de nós. Como é que eu vou ser fiel a Deus? Como é que eu vou me afastar de Deus, se é esse Deus que só quer o bem para mim, só quer o melhor da minha vida? O salmista Davi impedia isso, pecou, cometeu pecado sim, mas ele não desacreditou do propósito de Deus, da ação de Deus na sua vida. Se voltou para Deus e começa esse salmo dizendo: que compadece-te de mim, me cobre com a tua multidão de misericórdia. Ele disse: são muitas tuas misericórdias,
E nós sabemos que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, ele fala isso: a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Ela diz que elas se renovam a cada dia, e ele ainda diz mais: ela não tem fim. Por isso que nós estamos aqui, irmão, não é pelo nosso mérito. Se nós formos fazer uma pesquisa, começar por mim, quantas e quantas vezes eu já pequei diante de Deus, cometi deslize diante de Deus, desagradei a Deus, entristeci o Espírito Santo de Deus, mas eu recorri a Ele, me prostrei diante dEle e disse: sonda meu coração, que tu sabes que o meu coração é teu. Eu quero te servir, fazer a tua vontade, eu quero ter relacionamento contigo de intimidade, eu quero te conhecer, eu quero prosseguir e te conhecer, eu quero morar na vida eterna contigo, ter vida eterna. Eu quero te dizer: santo, santo, todos os dias da minha vida. Eu quero ter a alegria de estar na tua presença. O salmista Davi escreve esse salmo e diz: a mim se compadece, Senhor. O salmista Davi era sábio, e era um homem que sabia chegar diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele, diante do pecado, ele se arrepende.